Hoje, lendo 1 Samuel 14, eu refleti sobre algo muito importante, sobre como a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente promete, né? Principalmente a Deus. Saul, ele havia prometido a Deus que ninguém comeria nada do seu exército, ninguém comeria nada até que ele obtivesse a vitória sobre o povo com o qual ele estava lutando, contra os filisteus, né? Imagina soldados guerreando sem poder comer. Iam estar morrendo de fome, né? O seu filho Jonatas, filho de Saul, não ouviu esse juramento. E passando por um local que tinha mel, né, abundantemente, ele achou que faria bem para ele comer alguma coisa e ele de fato comeu e se sentiu melhor. E, enfim, depois disso, Saul quis consultar a Deus se deveria atacar novamente os filisteus, se Deus daria a vitória. E Deus ficou em silêncio. Então Saul concluiu que algum pecado havia sido cometido contra Deus. E fez um questionamento no seu acampamento, né? Enfim, fizeram um sorteio para saber quem é que tinha sido realmente a causa, né, do silêncio de Deus. Se tinha sido ele, seu filho ou os soldados. E concluiu-se, né? Encontraram que na verdade a culpa tinha sido de Jonatas. E como ele havia feito o juramento que quem comesse, quem, né, desobedecesse essa promessa que ele fez morreria, ele teria sim que matar seu filho. Nessa hora o povo salta em defesa de Jonatas, né? Estou resumindo bem para vocês a história. E diz que não, porque Jonatas, né? Por meio de Jonatas eles conseguiram a vitória. Então não seria justo Jonatas morrer simplesmente porque comeu, porque estava com fome, né? E o povo salvou Jonatas nesse dia. E, enfim, Saul, naquele dia, parou, né, de perseguir os filisteus. E eles voltaram para a terra, para a sua terra. Enfim, o que eu queria falar com vocês a respeito dessa história é exatamente essa questão das promessas. Quando a gente quer alguma coisa, quer muito, a gente tende a fazer promessas até pra gente se comprometer, né, em cumprir. O problema é que às vezes a gente faz umas promessas muito complicadas, sabe, de se cumprir. Sacrifícios muito grandes que às vezes envolvem sacrifício de outras pessoas. Imagina, se você tá numa guerra e você precisa de energia para lutar, não faz sentido você cortar logo a comida, né, ainda mais por um tempo tão grande, que era até ele obter a vitória. E muitas vezes a gente faz isso na nossa vida e a gente esquece que, na verdade, o que Deus quer de nós é a obediência, é estar realmente interessado em saber qual é a opinião dele antes da gente fazer certas coisas, né? Aí você vai me dizer, nossa, mas Saul consultou a Deus, né? Queria saber se ele deveria atacar o povo novamente ou não, mas Deus não respondeu. E o que eu vejo sobre esse silêncio de Deus é que às vezes Deus não precisa responder, não. A resposta já está na nossa mão, na nossa frente. Deus já nos instrui com a sua palavra, Deus já nos instrui, enfim, com a vida, né, que a gente leva aos pés de Deus. E a gente sabe o que tem certos momentos que a gente deve agir e certos momentos a gente deve ficar na nossa quietinho. Enfim, aqui quando Deus é consultado, ele fica em silêncio e o povo mostra o julgamento de Deus, a decisão de Deus ali. E o que a gente aprende com isso é que a gente deve sim estar atento à vontade de Deus, mas também observar, né, com a nossa consciência e conversando com aqueles que estão à nossa volta também sobre algumas decisões que nós vamos tomar, principalmente se envolve a vida de outras pessoas, né? Não é só a nossa. Então, Deus aqui ficou calado, mas ainda assim a vontade dele se manifestou através do povo, que estava bem consciente, né, sobre tanto esse juramento sem cabimento de Saul, quanto a atitude de Jonatas. Eles conseguiram ponderar o que estava errado e o que não estava. Ele consultou a Deus, Deus ficou em silêncio e
E aí muitas vezes isso acontece com a gente acha que diante de uma situação difícil, Deus se cala. Só que na verdade Deus não se calou totalmente. O meu modo de enxergar essa escritura, principalmente no verso 45, onde os próprios soldados impedem, né, que Jonatas seja morto, é que Deus falou sim, só que através dos soldados, né? Não era isso que Saul estava esperando, mas é óbvio que Deus não ia querer sacrifício, né, da vida de Jonatas por uma coisa que ele nem sabia que estava descumprindo, né? Deus é justo, Deus é amor. No próprio livro de Samuel, no versículo 15, tem um trecho que fala o que é que o Senhor Deus prefere. Estou lendo aqui para vocês. Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer como sacrifício as melhores ovelhas, né? Deus está interessado no seu coração. E às vezes a gente tem essa mania de achar que o tamanho da dificuldade de uma promessa que a gente faz é o que vai fazer com que Deus se comprometa com a gente. Mas na verdade, a promessa ela tem que ser algo para nos manter no caminho do comprometimento com Deus. E não o contrário, porque Deus já se compromete conosco, né? Ele morreu na cruz sem precisar a gente prometer nada para ele. Então ele já é comprometido com a gente. A gente é que tem que realmente se comprometer não só com ele, mas com a gente mesmo, mantendo os nossos princípios ali, observando o que Deus quer e buscando viver uma vida que agrada a Deus. Então o que a gente aprende, pelo menos o que eu aprendi nesse texto, refletindo sobre isso, é que primeiro a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está achando que Deus quer, né? Entender que Deus se compromete com a nossa felicidade. Às vezes a gente nem sabe o que é que de fato nos fará feliz, mas Ele sabe. E Ele se compromete com isso. E a gente precisa o quê? Treinar a visão e a escuta para estar atento a realmente não acabar sabotando os planos de Deus na nossa vida, que é aquilo que realmente vai nos fazer bem. Ter cuidado para não acabar envolvendo outras pessoas nas nossas promessas e buscar avaliar, de fato, com aquilo que Deus já nos falou, com aquilo que a gente já aprendeu. Claro que é importante você consultar as pessoas à sua volta, pessoas que estão no caminho também de obediência a Deus, sobre o que elas pensam ou acham de tal coisa, mas entenda que Deus fala com você também, tanto através de situações inesperadas, mas Ele também fala aqui, com tudo aquilo que você já ouviu e já aprendeu sobre Ele. Então, que nesse dia vocês possam treinar a escuta, treinar a memória de vocês, tragam à memória aquilo que vocês sabem que Deus quer não só para você, mas para o mundo todo. Peçam a Deus, Espírito Santo, que continue tocando em vocês para trazer à memória sempre que for necessário, né? O que é que Deus quer de fato, para que vocês não fiquem dependendo de sinais, né? E isso eu falo para você e falo para mim também. Bom, eu desejo um excelente dia, uma excelente semana. Fiquem com Deus.